Olá, graça e paz. É um prazer falar com você neste momento tão precioso. Hoje nós vamos falar da palavra de Deus. No primeiro vídeo nós falamos sobre Daniel, capítulo 1 até o versículo 7. Falamos sobre adorar a Deus além dos templos. No segundo momento, nós falamos sobre Daniel, do capítulo 8 ao versículo 16. Mostramos a importância de não comprometer a fé. Na parte 3 de Daniel 1, eu quero falar sobre os que honram a Deus serão honrados por Ele. Na primeira parte, nós vimos que Daniel, mesmo em um contexto de muita pressão, permaneceu firme, porque Deus não estava fora, estava dentro dele. Em segundo lugar, nós vimos a importância de não comprometer a fé, de rejeitar os banquetes do mundo para permanecer fiel a Deus. E no terceiro ponto, o que nós observamos a partir do versículo 17 é uma postura de honra da parte de Deus em relação a Daniel. O versículo 17 diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. A Bíblia está dizendo para nós que, pelo fato de Daniel ter colocado Deus em primeiro lugar, Deus o abençoou. Não somente Daniel, mas também os seus amigos foram abençoados. Deus acrescentou na vida deles. Eis um princípio poderosíssimo. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele sempre trará algo poderoso para as nossas vidas. Eu me lembro da história de um homem que não sabia ler. Esse homem, ele pediu para alguns irmãos da igreja o ensinarem. Uma moça se colocou à disposição e começou a ensiná-lo. Através da Bíblia, ele aprendeu a ler. Quando ele começou a entender o que estava escrito, ele começou a falar. Logo, aquele homem não somente falava, lia e pregava com muita sabedoria e ousadia na palavra de Deus. Havia somente uma intenção de conhecer a Deus. E essa intenção foi levando aquele homem a lugares poderosos. Logo, aquele homem se tornou um pastor, e um pastor muito ungido por Deus. Por quê? Porque o anseio de colocar Deus em primeiro lugar trouxe para ele graça, unção, revelação, discernimento, autoridade, poder nas Escrituras. A verdade é que todos nós queremos crescer, queremos chefiar, o vendedor quer ser gerente, o empregado quer ser patrão, mas nem sempre nós estamos dispostos a colocar Deus em primeiro lugar. O princípio Jesus nos ensinou. Ele disse que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, outras coisas serão acrescentadas. Sabe, há sempre um acréscimo na vida daquele que coloca Deus em primeiro lugar. Talvez você precise de sabedoria. O apóstolo Tiago diz que nós deveríamos orar a Deus, e orar é dar primazia ao Senhor nas nossas vidas. Talvez você precise de inteligência, você precisa de tempo, você precisa de paciência. Você sabe que tudo isso pode ser encontrado na presença de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 30, a Bíblia diz: os que me honram, honrarei. Deus honra aqueles que o honram. E foi isso que aconteceu com Daniel. Quando Nabucodonosor foi fazer a inspeção, foi fazer uma prova oral com aqueles jovens, diz a Bíblia que ele ficou surpreendido. Por quê? Porque Daniel e os seus amigos eram homens mais capazes, mais inteligentes, mais sábios, mais conhecedores. E qual foi o segredo? Eles honraram a Deus. Hoje, decida honrar a Deus. O capítulo 1 de Daniel pode ser resumido com esse texto de 1 Samuel,
capítulo 2, versículo 30. Os que me honram, honrarei. Uma disposição em honrar a Deus sempre trará acréscimo para a sua vida. Seja dons, seja bênçãos, seja lá o que for, Deus sempre te acrescentará. Que você viva o acréscimo de Deus neste dia, nessa semana, e que o seu coração possa ser um coração como o de Daniel, que mesmo fora do templo, em um contexto difícil, honrou a Deus. Possa ser esse coração que não compromete a sua fé. E principalmente, que o seu coração seja o coração que coloca Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.